Pessoal, é claro que não existe deixar de ser autista porque mudou de cidade, né? Não existe isso. Agora, é muito provável que o que essa mãe está falando seja verdade. A criança expressava um determinado tipo de comportamento quando ela estava numa cidade e ela passou a expressar outro tipo de comportamento quando ela estava em outra cidade. Mas isso, gente, não é novidade nenhuma, né? Lá para trás, nos primórdios da ciência do comportamento, quando a gente começou a entender como que o comportamento operava sobre o meio e como que o meio operava sobre o comportamento humano, os autores seminais, eles já diziam isso, né? Então, como se estrutura o comportamento humano? O seu comportamento, ele age sobre o meio e o meio age sobre o seu comportamento. O seu comportamento modifica o meio e o meio modifica o seu comportamento. E isso acontece durante toda a nossa vida, durante toda a nossa história. Então, por exemplo, imagina um bebê pequenininho, um bebê de peito, um bebê lá de 2, 3 meses de idade. Esse bebê, ele está com fome, ele não sabe dizer o que ele está sentindo. Então ele sente ali alguma coisa ruim, porque ele está com fome, e ele chora. Aí, quando ele chora, ele produziu um impacto no meio, ele produziu um ruído ambiental. Naquele momento se aproxima uma mulher, que é a mãe do bebê, e diz assim: puxa, faz 4 horas que esse bebê não mama, eu acho que esse bebê está com fome. Aí ela vai lá e dá o peito para o bebê. Aí o bebê mama e o bebê para de chorar, porque ele estava chorando, porque ele estava com fome. Então, se você analisar essa situação, você vai entender que isso é mais ou menos óbvio. O bebê, ele gera alguma coisa no meio, o meio ambiente responde com alguma coisa e o bebê muda o seu comportamento. Ele estava brabo, triste, porque ele estava com fome, chorando, e agora ele já não está mais com fome e ele para de chorar. Isso, gente, se opera durante toda a nossa vida. Então, essa relação, que ela é uma relação de ida e de volta, acontece todos os dias da nossa vida. Cada comportamento que você tiver no dia de hoje, se você observar, se você prestar atenção, você vai perceber que foi assim. Você gerou alguma alteração, essa alteração do meio agiu sobre você. Então, no caso dessa criança, o que provavelmente aconteceu? Ela estava inserida num contexto social que, por algum motivo que não sabemos qual é, né? A mãe não conta isso, aquilo gerava nela um comportamento talvez muito introspectivo. Então, talvez fosse uma criança que não falasse com ninguém, talvez fosse uma criança muito quieta, com comportamentos muito interiorizantes. Talvez até, naquela contingência, ela tivesse desenvolvido uma fobia social, ou seja, ela não entrava em contato com ninguém. Talvez ela tivesse desenvolvido um mutismo seletivo, naquela situação ela não falava com ninguém. Agora, quando você tira essa criança dessa situação e coloca essa criança numa outra cidade, por exemplo, o meio passa a operar no comportamento dela de uma outra forma e ela passa a se comportar de uma outra forma. Então, neste caso, não é que essa criança deixou de ser autista porque ela tinha autismo ambiental. Primeiro, autismo ambiental não existe, né? Não tem nada a ver isso aí. O meio não opera na pessoa transformando ela no autismo, se é autista, se ela for neurotípica. Isso não vai acontecer. Mas então não é que ela era autista e deixou de ser autista. As coisas do ambiente mudaram e o comportamento dela mudou. Simples assim.